Sejam bem-vindas a mais um vídeo do Nem Te Conto Podcast. Eu sou a Camila. E eu sou a Nayara. E hoje nós vamos falar de uma coisa bem legal aqui nesse canal. Não só hoje, todo dia, né? É verdade, todo dia não, toda terça. É. E qual que é o ponto? A gente tem histórico desse tema. É verdade, esse nós temos. Que o tema de hoje nada mais. Falei tudo errado, né? Nada mais, nada menos. É nada mais, nada menos do que... Saindo de lugares que não fazem mais sentido. Isso é legal, viu? Eu vou começar esse episódio aqui falando um pouco sobre a minha vida, porque eu acho que dá pra contar uma história aqui bem legal. Hoje a gente mora em São José dos Campos, né? Você também. E quando a gente morava lá em Goiânia, a gente tinha uma vida ótima, maravilhosa, incrível. Só que nós percebemos que para o próximo passo, o próximo nível da nossa vida que a gente queria chegar, aquele lugar ali não agregaria, não ajudaria com esse caminho. E aí a gente viu a oportunidade de mudar pra passar por essa transição ali e ir pro próximo passo da vida. Então, nós decidimos sair de Goiânia e mudar pra cá, visando a vida que a gente queria ter no futuro. E eu acho que entra muito aqui nesse tema. A gente não saiu porque era algo ruim, a gente não saiu porque... Meu Deus, eu tô desesperada. A gente saiu porque não combinava mais com a vida que a gente queria ter no futuro. Eu não sei se vocês já passaram por isso, assim, né? Talvez vocês se identifiquem, mas... Sabe aquela sensação de que tá até meio apertado, assim? Aquela sensação, né? Aquela sensação meio até um pouco sufocante. E não é porque as pessoas são ruins ou porque o ambiente era ruim. Exato. Existem ambientes que são ruins, existem ambientes que as pessoas são ruins. E minha filha, acelera, dá um passo, vaza. Mas tem aquele lugar que você fala assim, não tem nem por que sair daqui. Tá tão bom, né? É muito mais difícil você sair de um lugar bom do que você sair de um lugar, tipo... Que quando você olha, você fala assim, mas esse problema nem é tão grande assim. E aí você começa a ver aquilo ali como uma coisa pequena, mas ela não vai te levar pra onde você quer ir. Exato. E aí eu acho que entra a falta de ser intencional. Falta de intencionalidade. Para o que você quer pra sua vida. A Camila saiu de Goiânia, eu também saí de Goiânia pra vir pra cá. A Camila veio com o Gustavo, eu vim sozinha. Eu lembro o dia que eu cheguei em São José dos Campos, dia 28 de janeiro, eu acho, ou 29. Cheguei aqui, 7 horas da noite, que eu vim de ônibus pra cá. Porque eu tive que vir muito rápido. Na quarta-feira, o pessoal me ligou e falou, você foi aprovado, você tem que estar aqui segunda-feira. Então, na quarta-feira eu tava em casa, aí na quinta-feira, eu acordei com uma crise alérgica, não sei do que, fui parar no hospital, internada, toda empolada do corpo inteiro, e nunca descobri qual que era a alergia, mas era emocional. Você entendeu depois. Tive que tomar remédio. Na sexta-feira, eu comprei minha passagem, sábado eu saí de São José, cheguei aqui domingo. Hoje saí de Goiânia, cheguei aqui domingo à noite. E era 2 malas, uma mochila, um travesseiro e um sonho. A Nayara, a vida dela inteira dentro de algumas malas e um sonho. Era uma mala de rodinha, uma outra de, mochila de pegar, assim. E a minha mochila que tava nas costas. Eu lembro que tava tudo tão pesado, assim, a mala, tudo. E aí eu desci lá em São Paulo, peguei outro ônibus de São Paulo pra cá. E aí eu cheguei aqui, um dia chuvoso. Cara, foi uma sensação... Desesperador. Mas eu sabia que eu tinha tomado uma decisão correta e que aquilo ia ser bom. E eu sabia por que eu tinha tomado essa decisão. Mesmo que eu morava com os meus pais, minha vida era ótima, tranquila. Mas eu sabia que eu precisava de mais, que eu queria mais. E esse querer mais me requereu de mim esse passo desesperador, eu digo. Sim, hoje eu olho pra trás e é penso, caraca, velho. E é muito loucura. louco parar pra pensar que, por exemplo, se você não tivesse tido essa atitude de coragem, você não teria vivido tantas coisas incríveis que você viveu, né? Eu vi uma frase hoje acho que foi no Instagram. Eu não lembro exatamente a frase, mas era algo imagina você descobrir que aquilo que você tem tanto medo é o que vai mudar a sua vida pra melhor. Exatamente. Então, cara, eu lembro que eu fiquei literalmente doente, porque eu fiquei com muito medo de... Eu nunca morei sozinha, e eu ia morar sozinha numa outra cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu conhecia a Cida pela internet, porque eu já tava trabalhando com ela há um tempo ali, há alguns meses, já tinha conversado um pouco com ela. Mas eu não conhecia ninguém pessoalmente, ninguém. E eu simplesmente
tava aqui, vim. Eu acho que é muito ver o que eu quero, né? Tipo, qual a vida que eu quero? Esse lugar aqui tá me cabendo ou já tá um pouco apertado? E é você fazer isso sem culpa, porque é bem melhor você sair enquanto ainda tá bom, enquanto ainda tá confortável, porque cada dia que passa, aquele lugar vai ficar mais confortável, vai ficar ainda menor, você vai precisar se encolher mais e mais e mais e mais. E é bem melhor que você saia enquanto as coisas ainda estão boas. Porque senão, cada vez vai precisar acontecer um problema maior pra você entender que ali não te cabe mais. Você sabe dizer qual que foi? Sabe dizer, né? Qual que foi a motivação, assim, que você falou, cara, isso aqui, sei lá, teve algum estralo, alguma coisa que fez você falar, cara, eu preciso ir embora daqui? Eu acho que não foi só uma coisa, foi um conjunto de várias coisas, mas... Mas quando você tomou a decisão, o dia que você tomou a decisão, o que você pensou quando você tomou a decisão? Gustavo estava infeliz com a profissão dele, que ele era engenheiro. E aí a gente já tinha pensado algumas vezes em mudar, muda, não muda, muda, não muda, mas a gente não decidia. E aí, não, na verdade a gente não tava nem pensando em muda ou não muda, a gente pensava tipo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa com a nossa vida. Porque pra ser bem sincera, a gente não imaginava uma vida fora daquilo ali. A gente só imaginava a vida aqui. É como se, por exemplo, existe um mundo enorme e eu só me imagino morando em um lugar, entendeu? Sim. E a gente tava nessa que o Gustavo não tava tão feliz, tava meio desanimado. E a gente não tomou nenhuma decisão. Aí o que aconteceu? Ficou desempregado. Aí o Gustavo ficou sem trabalho. Estavam acontecendo algumas coisas no meu trabalho também que não estavam me deixando muito feliz. Já que você não decide, a vida decide por você, minha querida. E aí o Gustavo tava sem trabalho. E aí ele mandava o currículo em todos os lugares possíveis. Nenhum lugar aceitava. Aí, teve um dia que a gente tava assistindo o Resgate. Aí, na hora que a gente viu a TV assim, a gente falou assim, se a gente mudasse? Aí, a gente virou um pro outro e falou assim, bora. É assim que eu gosto. Cara, eu acho que foi na semana seguinte a gente começou a encaixotar todas as coisas. E aí, a gente já organizou, veio pra cá, tipo, menos de uma semana pra poder olhar apartamento. Foi tudo muito rápido. Mas foi esse conjunto de coisas. O Gustavo tava infeliz com o trabalho. Eu tava infeliz com algumas coisas ali também. E a gente entendeu que nesse lugar, a vida funciona assim. Deixa eu ver se tem outro lugar aqui que me cabe. Eu acho que foi nesse momento. Eu acho que pra mim o estalo foi o dia que eu parei e pensei, cara, todo mundo ao meu redor tá seguindo tipo assim, tá vivendo uma vida que eu queria viver, mas eu não tô vivendo porque eu tô presa nisso aqui. Então, quando eu falo da vida, especificamente é falando de casamento, construir família. Então, tipo, eu só tinha amigos casados. Eu só andava com gente casada. E aí eu pensava, cara, tipo, tá todo mundo... Você não ia casar também, né? Porque todo mundo tava casado. Todo mundo casado. É sério, eu só andava com gente casada. Aí era minha irmã, meu cunhado, minha amiga com o marido, as crianças deles. Então, assim, meu pai e minha mãe. Todo mundo conquistando todo mundo no que ela queria ali. Ela pensando, só eu que não. Mas aí o que eu entendi? Eu tava vivendo a vida dos outros. Sim. Tava vivendo. E aí, antes de eu mudar pra São José, de fato, eu sentei e conversei com os meus pais. Aí eu falei pra eles, olha, eu tô vivendo a vida de vocês. E por mais que eu seja muito grata por toda a criação e honre toda a vida de vocês, mas eu preciso viver a minha vida. E viver a minha vida, às vezes, é não estar perto. É estar longe, é descobrir as coisas, é conhecer novos ares, é me arriscar. E eu sempre tive esse lado corajoso, assim, de querer me arriscar, esse lado meio aventureiro, mas eu sempre fui muito contida porque eu cresci num ambiente mais, assim, né? mais fechado. A minha mãe sempre foi mais, assim, de... os filhos debaixo da asa, assim, sabe? Ela sempre gostou mais disso, meu pai também. E eu sempre me sentia um pouco, tipo, não tinha muita coragem de ir pelo que eles iam pensar, o que eles iam achar. Até que eu falei, cara, deixa eu conversar aqui e ver qual vai ser. Eu acho que é muito legal isso. E aí foi super legal, porque meu pai e minha mãe super apoiaram. Minha mãe falou, você tem certeza? Ficou meio assim, minha filha, você vai mudar pra trabalhar, pra ganhar. Foi o quanto que eu ia ganhar lá, mas minha filha, esse dinheiro é pouco. Eu falei, mãe, tá tudo bem, não é pouco não, vai dar tudo certo. E é isso. Agora a gente falando sobre isso, me lembrou muito também da questão da minha faculdade, que eu acho que todo vídeo eu bato nessa tecla, mas é porque eu acho que isso foi um momento muito, muito marcante na minha vida, que em certo momento alguém me perguntou assim, quando você vai parar de fazer algo pros outros e fazer algo realmente pra você? E eu pensei assim, cara, é verdade, eu tô perdendo um tempão da minha vida aqui em algo que eu nem quero. Então, por exemplo, aquilo lá já não me cabia mais, mas eu tava me encolhendo tanto pra caber naquele lugar, porque eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer. Eu não parei pra questionar, assim, é isso que de fato eu quero?
a Camila do futuro quer isso, a Camila do futuro vê isso na vida dela, e eu só aceitava aquilo que me falavam sem questionar se era aquilo que eu queria ou não. E isso tava me diminuindo muito, e tipo, gente, isso vai acabando com a pessoa. Eu venho de uma cultura, meus pais são pastores, meu pai na verdade faleceu, mas ele era pastor de uma igreja e eu era a filha do pastor, que cantava, que pregava, fazia tudo. Então tinha uma expectativa das pessoas em relação à filha do pastor em relação à filha do pastor. E aí eu tive essa conversa com meu pai e com a minha mãe. E aí eu entendi também que muitas dessas expectativas era coisa da minha cabeça. Eu achava que as pessoas me esperavam isso de mim, e às vezes a pessoa nem estava esperando isso de mim. Mas na minha cabeça, peso sem necessidade exato, nenhuma. E aí eu vivia pela expectativa do outro. Eu não posso falar não pra fulano, eu não posso falar não pra ciclano. Se eu falar não aqui, a pessoa vai achar o quê? E aquilo foi ficando cada vez mais sufocante. Então aquele ambiente foi cada vez minando mais a minha energia, a minha vontade de viver, de ser aventureira, de viver a vida. Então cada vez mais eu fui ficando encolhida. Sim. E aí até que eu decidi sair. E eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante, se algum lugar não está confortável pra você, entenda se aquilo combina com a pessoa que você quer ser, se aquilo combina com o seu estilo de vida, e saia disso antes que isso cause algum desconforto maior, pra que você tenha que sair pelo desconforto. Então saia enquanto está confortável, pra isso não te causar um problema maior. Se você tá passando por um lugar que se você é a pessoa que tá assim, parece que isso aqui não é muito pra mim, não sei, não me cabe. Nós duas estamos aqui pra dizer pra você que não tem como você tentar alguma coisa e não crescer de alguma maneira. Mas eu tentei e não deu certo o trabalho. Eu saí pra ir trabalhar em tal lugar e não deu certo. Cara, você saiu, você viveu alguma experiência, você cresceu de alguma maneira, você já não é mais a mesma pessoa. Então, o arriscar, o tentar, o ir lá e tentar alguma coisa é muito melhor do que não tentar. E teve uma outra coisa que eu falei pro Gustavo essa semana que eu acho muito legal trazer aqui com esse assunto, que é o seguinte: todas as vezes que eu saí de algum lugar, eu tive a coragem, a atitude de sair, o próximo lugar que eu fui, ele foi bem melhor. Sim. Tipo, não teve nenhuma vez é que eu outra saí. Camila, né? Tipo, não teve nenhuma vez que eu saí, por mais que eu tivesse com medo, morrendo de medo, não teve nenhuma vez que eu saí e foi pior. E eu acho que a gente tem que parar de ficar esperando um sinal, sabe? Eu vou esperar um sinal de Deus, um sinal de sei lá do que, Às vezes o sinal é só o que você não quer mais ficar. Que foi o que a gente falou sobre a questão do trabalho. E quando na eu verdade saí do meu também, trabalho. É importante. Eu não tinha um motivo. Mesmo que você queira um sinal, esteja atento ao que tá acontecendo aqui. Porque às vezes você tá pedindo um sinal do além, mas você não tá vendo o que tá na sua cara. Exato. E às vezes não precisa ser... Você precisa esperar o caos aparecer pra conseguir sair. Exato. Não preciso brigar com a minha família pra eu entender que, cara, eu não quero mais morar na casa dos meus pais. É isso. É melhor ir tranquilo, em paz e se arriscar. Eu sou a pessoa que sempre vai apoiar o outro que falar que tá querendo arriscar alguma coisa. Falar, arrisca mesmo, vai, tenta. É verdade, gente. Se der errado, ótimo, você tentou, ótimo. Que bom que você tentou, cara. E aí, outra, vai toda de novo. tentativa que você tem, você tira alguma coisa daquilo. Você aprende alguma coisa. Até um trauma. Se for um trauma, você vai aprender alguma coisa com esse trauma. Então, vai ser positivo de alguma forma. Não fique se enfiando em lugares que não te cabem. Entenda que a vida é feita de processos. Às vezes isso aqui te coube por um tempo, mas hoje não te cabe mais e tá tudo bem. Exato. E aí, o próximo capítulo vai ser legal. Então, manda pra aquela amiga que tá naquele lugar. Para essa semana. Tá bom? Analisa a sua vida também. Exato. Pensa no lugar onde você tá hoje. Seja o seu trabalho, ou a cidade, ou uma situação, um relacionamento, muitas vezes. Sim. Também pode ser. Alguma coisa que você tá sentindo um certo incômodozinho. Não precisa esperar virar um caos. Exato. Se te incomoda, pensa nos fatos e pensa na vida que você quer. Se faz sentido você estar naquele lugar, se faz sentido você continuar daquele jeito, se faz sentido você estar ali. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse a gente abriu o nosso coração, né? Nossa, a gente quase chorei aqui agora. E é isso. Se inscreva no nosso canal, deixe o comentário, ative o sininho de notificações e siga a gente nas redes sociais também. Exatamente. Eu tô pensando da gente trazer alguns convidados de vez em quando. O que você acha? Eu concordo. Alguns temas, a gente pensa em algum tema, a gente lembra Eu de estar concordo pessoa, muito. não lembra? Eu concordo Então, muito. Deem aqui dicas, quem quer participar, quem não quer. Eu gosto dessa ideia. Vamos ver quem E é isso. Beijo, Um beijo tchau, e até tchau. mais.